Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1985. Para essa edição, não tivemos acesso a um gabarito oficial, então vamos direto à prova. Uma prova de conhecimentos gerais, 96 questões, 12 de biologia. As questões de biologia começam aqui na 49 e vão até 60. Então, começando pela 49, o processo químico realizado por certos micro-organismos e que tem como produtos finais álcool etílico e gás carbônico denomina-se, letra B, fermentação, a fermentação alcoólica. Tá aqui o esqueminha da fermentação alcoólica. Então, aqui, partindo de uma glicose, nós temos aqui formação de duas moléculas de ácido pirúvico, piruvato, né? Com formação de 2 ATP e 2 NADH. Cada ácido pirúvico, pela ação de leveduras, vai dar origem ali a etanol e gás carbônico. 50. Um indivíduo heterozigoto quanto a dois pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos, então não são em cromossomos homólogos, são em cromossomos diferentes. Ele formará, letra D, 4 tipos de gametas na proporção 1 para 1 para 1 para 1. Vamos ver como é que é isso. Então eu fiz esse esqueminha aqui. Vamos tentar entender o que tem aqui. Eu fiz aqui dois cromossomos, vamos dizer aqui cromossomo 1 e cromossomo 2, os pares de homólogos, né, do cromossomo 1 e cromossomo 2. No cromossomo 1, os pares, nós temos aqui o gene A, nos alelos Azão e Azinho, e aqui no 2 nós temos o gene B, com os alelos Bzão e Bzinho. Esse indivíduo que tem essa configuração genotípica, ele formaria os gametas contendo, por exemplo, o alelo Azão e Bzão, gametas contendo Azão e Bzinho, gametas com Azinho e Bzinho e Azinho e Bzão. Isso aqui são as possibilidades, né, dentro daquela lógica de segregação independente de gametas que esse indivíduo poderia formar a partir dessa configuração genotípica. Então repara que gametas contendo Azão e Bzão, 1/4, 1 de 4, né, porque são 4 possibilidades aqui com relação a esses dois cromossomos, né, com esses genes, com esses 4 alelos. Cada um deles seria ali 1/4. Isso aqui a gente pode, né, interpretar como sendo 1 para 1, né? 1 para 1 para 1 para 1, como estava lá na questão. Então são 4 possibilidades de gametas, né? Com uma proporção aqui que a gente pode dizer que é 1 para 1. Então agora vocês podem entender que não poderia ser a letra A e B, porque diz aqui de apenas 2 gametas, não, são 4, né? A letra C fala de 3 tipos de gameta também, não pode ser. A D e a E falam de 4 tipos de gametas, ok. Só que a E fala de 9 para 3 para 3 para 1. Essa proporção aqui, 9 para 3 para 3 para 1, isso aqui é do cruzamento de dihíbridos, né? Você tem uma configuração. Na prole do cruzamento entre dihíbridos, você tem uma proporção fenotípica, certo? De 9 para 3 para 3 para 1. É outra discussão, é outra coisa diferente. Aqui a gente está falando a partir do comando, né? Nós chegamos à conclusão de que esse indivíduo formaria 4 gametas, que é diferente dessa proporção fenotípica da letra E, nessa proporção aqui, 1 para 1 para 1 para 1. Então, rapidinho, só para mostrar lá aquela coisa do 9 para 3 para 3 para 1, tá aqui, ó. Cruzamento entre dihíbridos. Entre heterozigotos, né? Dihíbridos. O híbrido é o heterozigoto. Dihíbrido significa que é heterozigoto para 2 genes, que na linguagem de Mendel seria 2 fatores. Então a gente pegou aqui, no caso, 2 indivíduos que nem aquele lá da questão, que era dihíbrido, que era heterozigoto para 2 genes, né, em cromossomos distintos, por isso que tem segregação entre eles. Cruzou esses 2 caras, né, com essa configuração dihíbrida, e essa prole desse cruzamento daria uma razão fenotípica, né, como está aqui, de 9 para 3 para 3 para 1. 9 dominante para ambos os traços, então vai ter pelo menos uma cópia de um alelo azão ou bezão, né? E bezão, no caso. Pelo menos uma cópia de azão e bezão. 3, que seria dominante apenas para o traço A, 3 para o B, e 1 que é recessivo para todos, que é esse último aqui. Enfim. 51. Os agricultores adubam a terra com a finalidade de fornecer às plantas. Letra E. Elementos químicos necessários ao seu desenvolvimento. Cuidado aqui com a letra D. A letra D falou de moléculas orgânicas. Não, as plantas elas não querem nada orgânico. As plantas, as que são autotróficas, produtoras, né? Os seres autotróficos produtores do próprio alimento, eles não precisam de moléculas orgânicas do substrato. Eles produzem as próprias moléculas orgânicas pela fotossíntese. Então o que a planta quer, na verdade? Elementos químicos. Ah, mas a gente viu lá aquela espécie de orquídea que era heterotrófica. Ok, aquela espécie lá. Como dizem, é a exceção que confirma a regra, certo? A regra é que as plantas autotróficas, produtoras do próprio alimento, das próprias moléculas orgânicas, vão querer elementos químicos, minerais, certo? Para que a partir disso, através da fotossíntese, elas produzam o próprio alimento. A letra A fala de proteção contra insetos. Isso aqui seria, na verdade, você aplicar agrotóxicos, né, como inseticidas para matar os insetos, né? Letra B falou de oxigênio, não. O oxigênio tá na atmosfera. Elas pegam oxigênio, né, pelos estômatos e tudo mais. Letra C falou de gás carbônico, necessário à fotossíntese. Também vem da atmosfera, não vem, né, você não aduba a Terra para a planta obter gás carbônico. Enfim. 52 é uma questão que eu gostaria muito de ter visto um gabarito oficial para saber qual foi a posição da FUVEST em relação a ela.
Ela diz o seguinte: um estudante fez as seguintes afirmações com relação ao pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná. 1. Pertence ao grupo das gimnospermas, ok. Plantas que produzem sementes nuas. Tudo correto aqui. 1 está correta. 2. O fruto, opa, já parei aqui. Gimnospermas não produzem flor nem fruto, certo? Isso aí vai ser apenas as angiospermas que vão fazer. Então aqui já está errado, né? Fruto conhecido como pinhão, não. Pinhão não é um fruto, é uma semente. 3. As flores, de novo, não tem flor nem fruto em gimnosperma. 3 está errada. Tá dizendo aqui que essas flores se estariam em inflorescências? Não, tá tudo errado aqui. 4. O caule, ok, é um rizoma. Não, não é um rizoma, é um caule lenhoso normal de uma árvore, certo? Rizoma é um tipo de caule subterrâneo que você encontra em algumas plantas, por exemplo, gengibre, outras espécies também que agora eu não vou ficar aqui tentando lembrar nomes, pra gente ser mais objetivo, mas é um caule subterrâneo, certo? Por isso que rizoma, né? Raiz, parece raiz, né? Lembra uma raiz, mas é um caule que fica abaixo do chão. Ó, aqui tem até essa foto aqui, parece muito gengibre isso aqui, eu não sei se é, mas parece muito. Dito tudo isso, ela pergunta o seguinte: são corretas as afirmações? Ela dá aqui algumas opções, mas assim, como eu acabei de dizer aqui, apenas a 1 estava correta. Então a única alternativa aqui que poderia estar correta seria apenas a alternativa 1 estar correta. As outras estão todas erradas. E não tinha essa alternativa aqui, então essa questão deveria ter sido anulada. 53. Considere as seguintes funções do sistema endócrino. Então aqui, sistema endócrino, ok. 1. Controle do metabolismo de açúcar, ou do açúcar, né? Enfim. 2. Preparação do corpo para situações de emergência. 3. Controle de outras glândulas endócrinas. Pergunta: as glândulas que correspondem a essas funções são, respectivamente, bom, controle do metabolismo do açúcar, pâncreas. 2. Preparação do corpo para que as células, né, beta-pancreáticas e alfa-pancreáticas, né, produzindo ali insulina e glucagon. 2. Preparação do corpo para situações de emergência, que a gente pensa em adrenalina, né? Então, assim, adrenal, certo? 3. Controle de outras glândulas endócrinas. A hipófise seria uma boa candidata aqui. Então, a letra E fala de pâncreas, adrenal e hipófise. Eu marcaria a letra E e estaria correta. Vamos lá, bem objetivamente, esse assunto ele é bem denso, né? Sistema endócrino é uma coisa bem complicada. Eu sempre recomendo que estudem muito, peguem lá o Gitton Hall, algum livro de fisiologia densa, para poder realmente fazer esse estudo, pegar as glândulas, os hormônios, como que a glândula age, como é que ela libera o hormônio, onde é que o hormônio age, qual é a função do hormônio, né? Enfim, vamos lá, pâncreas. É uma glândula do sistema digestivo e endócrino que produz hormônios e enzimas. Ela está localizada no abdômen. Enfim, ela produz insulina e glucagon, hormônios que controlam os níveis de glicose no sangue. Além de amilase, lipase, tripsina, né, que ajudam na digestão de carboidratos. Mas o que aqui pra gente o importante era insulina e glucagon, né, níveis de glicose no sangue, metabolismo, né, do açúcar. Adrenal, aquela que fica em cima lá dos rins, né. Suprarrenais são endócrinos, órgãos endócrinos localizados acima dos rins, responsáveis pela produção de hormônios que controlam a pressão arterial, metabolismo e equilíbrio de fluidos e a resposta do corpo ao estresse. Que lá na prova tava situações de emergência, né? Pois é, exatamente isso aqui. Aqui, as adrenais produzem cortisol, aldosterona, andrógenos, adrenalina, noradrenalina, a adrenalina e a noradrenalina, né? São as responsáveis ali naquela função da resposta, né? De luta e fuga, emergência. Por fim, aqui, hipófise, né? Uma glândula do tamanho de uma ervilha, localizada na base do cérebro. Ela é conhecida como glândula mestra, porque controla a função de outras glândulas. Então tá aqui, né? 54 eu também achei ela um pouco complicadinho, eu vou tentar explicar por quê. Mamíferos sul-americanos típicos da fauna do cerrado, dos cerrados do Brasil, e dá aqui diversas opções. Claro que aqui a gente já poderia, né, por exemplo, eliminar zebra na letra C, porque zebra não é um animal encontrado naturalmente no Brasil. Avestruz também não, então a letra C e a letra E a gente já poderia eliminar aqui com certeza. E aí sobram outras alternativas com animais como, por exemplo, ema, lobo-guará, onça-pintada, tatu-canastra, enfim. E a gente teria que tentar, a partir desses, né, eliminando zebra e avestruz, que claramente não estaria correto, quais dessas alternativas teriam aqui três, né, cada uma delas com três animais, que seriam encontrados no cerrado. Eu cheguei à conclusão de que o gabarito oficial provavelmente seria tamanduá-bandeira, lobo-guará e tatu-canastra. Eu acho que essa seria a opção correta. Mas como não tem um gabarito oficial, não dá pra saber. Eu digo isso porque onça-pintada é um animal. A distribuição geográfica dela talvez suscitasse alguma discussão sobre se ela seria encontrada no cerrado ou não. Eu vou tentar aqui mostrar que é possível, existem locais, existe menção à onça-pintada no cerrado, então ela seria uma espécie que talvez, né, pudesse ser considerado um animal que é encontrado no cerrado, não sei se típico do cerrado, mas certamente encontrado em regiões de cerrado. A própria ema também. Isso tornaria a letra A e a letra D, né, também corretas, considerando, né, essa amplitude de distribuição geográfica um pouco mais ampla da onça pintada, principalmente. Mas eu acho que a letra B seria aquela que eles provavelmente teriam considerado como sendo o gabarito oficial.
Então aqui rapidamente, a onça-pintada, né, Panthera onca, no Brasil encontrada presente em todos os biomas, incluindo Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Aqui na Wikipédia também vai ter algumas informações. Aqui, por exemplo, tem esse mapa aqui com unidades de conservação de onça-pintada na Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Aqui também é importante, é encorajador para a conservação da espécie, que a probabilidade de sua sobrevivência a longo prazo é considerada alta, notadamente nas regiões da Amazônia, Gran Chaco e do Pantanal. Entretanto, apenas nessas regiões citadas a onça ainda tem chance de sobrevivência, enquanto que no restante de sua ocorrência, nos outros locais onde ela ocorre, incluindo México, América Central, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Quer dizer, claro, existe aqui sabe, aquela coisa que eu falei, né, daquela discussão sobre o real, digamos, a distribuição geográfica real dela, que é esse local que eles falaram, né, que tem assim chance verdadeira, chance alta de sobrevivência, mas tem a amplitude, né, a extrapolação, digamos, do território dela, que pode inclusive alcançar regiões do Cerrado. Dá pra dizer que ela é típica do Cerrado? Aí é que começa a discussão. Talvez não dê pra dizer que ela é típica do Cerrado, mas ela ocorre no Cerrado. E a ema também, aqui no Wikiavis, a ema... Tá aqui, a ema é uma ave corredora, ela não voa, né? Vive em campos naturais, cerrados, áreas de uso agropecuário. Aqui a espécie ré americana, ema brasileira do norte, habita Cerrado, Caatinga. E é uma subespécie, nesse caso, quase extinta. De novo, fica aqui, né, a discussão se a gente poderia dizer que é uma ave típica desse cerrado, talvez não seja típica, mas ocorrendo no cerrado, né. E o tatu canastra, temos aqui um mapinha com a distribuição geográfica ampla dele, né. Habitam principalmente habitats abertos, como pastagens de cerrado, cobrindo cerca de 25% de sua distribuição, ok. Também podendo ser encontrados em florestas de várzea. Aqui tem esse site aqui do IP, Projeto Tatu Canastra, Pantanal e Cerrado. Então eles apresentam um projeto de conservação, né, de estudo, de pesquisa sobre o tatu canastra, trabalhos iniciados no Pantanal em 2014 e se expandiram eventualmente para Cerrado, do Mato Grosso do Sul. Tem esse artigo também aqui interessante, o projeto busca apoio da comunidade para encontrar tatus no Cerrado. Aqui eles dizem assim, avistar um tatu canastra na natureza não é fácil. Mesmo sendo maior dentre os tatus, o canastra tem hábitos noturnos, é um animal críptico. Ele se camufla bem no habitat, né? Ele tem cor de terra, de areia. Fatores que dificultam a tarefa até mesmo em regiões de maior ocorrência. Por essa razão, os pesquisadores, né, pedem apoio da população para encontrar ali, rastros, né, indícios da presença do animal no Cerrado, no Mato Grosso do Sul. Para mapear as áreas de ocorrência, os pesquisadores pedem que os moradores do Mato Grosso do Sul relatem indícios de rastros. Para isso, distribuem panfletos e cartazes, tipo, procura-se vivo ou morto tatu canastra. Imagina aquelas cenas, né, de filme de faroeste. A foto lá do bichinho no cartaz. Conseguiram encontrar mais de 30 localizações, etc. No entanto, encontrar evidências de tatu gigante, encontrar indivíduos não significa populações viáveis, né? Então, assim, ok, tem um indivíduo aqui e ali, mas isso não significa que essa população se sustente geneticamente. Eu acho que é isso que ele está tentando dizer. Bom, eu fiz todo esse esforço aqui de pesquisa, né? Porque eu não sou especialista em nada disso aqui, eu não conheço esses animais assim com a profundidade que um pesquisador teria, então eu tive que inferir aqui o gabarito, e não tem um gabarito oficial para a gente poder se orientar a partir dele, então assim, eu meio que propus aqui uma solução. Eu propus letra B, né? Tamanduá-bandeira, lobo-guará e tatu-canastra, enfim. E tentei explicar por que talvez onça-pintada e ema fossem complicados. Muito mais a onça-pintada do que a própria ema, inclusive, mas enfim. Eu quase esqueci do coitado do tamanduá-bandeira, né? Esse mapa aqui de distribuição geográfica, o azul aqui é onde ele é presente, então assim, uma ampla distribuição geográfica. Enfim, também me leva a questionar se a gente pode dizer que ele é típico do Cerrado, ou se ele é uma espécie que ocorre no Cerrado, assim como ele ocorre em Amazônia, em Caatinga. Aparentemente ele ocorre em qualquer lugar, né? E ele está extinto na região sul. Então, assim, eu achei essa questão realmente bem complicada. Então, eles são abundantes em algumas unidades de conservação no Cerrado, mas foi observado no Parque das Emas, etc. Bom, aparentemente os impactos no Cerrado têm impactos ali nas populações deles, ok. Fragmentação de habitat, como observado na Mata Atlântica e no Espírito Santo, tem um efeito significativo na sobrevivência do tamanduá-bandeira. Bom, concluindo, o meu objetivo aqui era demonstrar como que é complicado às vezes falar desse assunto aqui. Especialmente na dúvida que eu fiquei entre ser um animal típico do Cerrado, que a gente não pode talvez confundir com endêmico, né? Que é endêmico é aquele que só acontece ali. Talvez eu esteja fazendo essa complicação aqui, talvez confundindo típico com endêmico. Agora, típico também, ele demonstra, assim, uma certa... Como se houvesse não uma endemia, mas uma preferência, talvez, por esse bioma. Então, não sei, eu fiquei meio que travado aqui.
Vocês veem que eu tô pensando alto aqui junto com vocês, porque eu, por não ser especialista e não ter um gabarito oficial, eu tive que realmente construir o significado da questão, demonstrando que ela não é uma questão simples. Mas ok, vamos em frente. 55. Analise as seguintes afirmações sobre substâncias transportadas pelo sangue dos vertebrados. 1. O gás carbônico é transportado pela hemoglobina do pulmão para os tecidos. Isso aqui não faz sentido. O transporte seria o contrário, né? Seria do tecido, onde a respiração aeróbica ou o metabolismo aeróbico produz CO2 a partir, né, da respiração aeróbica, e ele seria transportado, então, dos tecidos para o pulmão, por via sanguínea. Sim, pela hemoglobina, pelas hemácias, ele pode ser transportado pelas hemácias ou dissolvido no plasma sanguíneo na forma de bicarbonato, muito mais abundante, inclusive, nessa forma. Então, essa 1 não fez sentido. 2. Os aminoácidos são alimentos. São alimento para as células e matéria-prima para a síntese de proteínas, isso aqui está correto. Os aminoácidos são os bloquinhos de construção de novas proteínas. Vocês vão lembrar lá, né, que o RNA mensageiro está sendo lido pelo ribossomo e o RNA transportador vem trazendo um aminoácido que é colocado ali, né, pareamento com códon específico, produzindo uma sequência ali de polipeptídeos, uma cadeia polipeptídica. Bom, 3. Os açúcares são transportados do fígado e do intestino para todas as células do corpo. Toda vez que eu vejo todas assim, eu fico meio, né, considerando, mas está correto, ok? Porque todas as células dependem, no final das contas, de açúcar para seu metabolismo energético, produzir ATP. E o que tem fígado a ver com isso? É no fígado que vai estar acontecendo a gliconeogênese, certo? Produção de açúcar em estágios, ali, em estados de baixa glicemia. O fígado vai ativar a gliconeogênese e vai produzir novo açúcar, gliconeogênese. E no intestino por absorção mesmo. A gente se alimenta, né, de um carboidrato, por exemplo, o nosso intestino vai haver a quebra desse carboidrato pelas amilases salivares, pancreáticas, e eventualmente esse carboidrato simples vai ser absorvido e levado até as células para, de novo, abastecer o metabolismo. Então a 1 eu achei errada, a 2 e a 3 eu gostei, eu iria ali de letra A, 2 e 3. 56 foi divertida. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue do tipo AB, para doar, né, para alguém que precise dele. 3 litros do tipo A, 8 litros do tipo B e 2 litros do tipo O. Isso aqui é o que tem lá disponível para doação, para que alguém chegue lá e receba esse sangue. É o famoso banco de sangue, né? Então aqui é conveniente lembrar que o AB é o receptor universal, o O é o doador universal, né? Aqui a gente está desconsiderando o fator RH, é apenas o sistema ABO. Bom, para transfusões em indivíduos do tipo O, A, B e AB, respectivamente, estariam disponíveis, vamos ver. A pessoa podia ter feito esse esqueminha aqui, ó, rabiscando mesmo, né? Doador, receptor, recipiente, né? Aquele que vai receber. Doador tipo A, ele pode doar para A e para AB. Do tipo B, pode doar para B e AB. AB doa apenas para AB. E o O doa para todo mundo. Aquela relação lá dos antígenos, né? Bom, nós temos aqui 3 litros do tipo A, 8 litros do tipo B, 5 litros AB e 2 litros do O. Para um doador do tipo, para um recipiente, para a pessoa que vai receber, tipo A, você tem 5 litros disponíveis. De onde é que veio isso? 3 do A e 2 do O. Então 5 litros disponíveis. Do B, mesma coisa. Ele vai receber do B e do O. 10 litros disponíveis. 8 de B, né? 2 do O. AB, 18 litros disponíveis, porque ele recebe de todo mundo. Então se você somar tudo isso aqui, dá 18. E o O, apenas 2 litros. Ele recebe apenas dele próprio. Ele doa para todo mundo, mas ninguém doa para ele. Como é que eles pediram na ordem O, A, B e AB? Olhando lá no slide, seria 2, 5, 10 e 18, né? Tem que seguir essa ordem aqui, O, A, B e AB. Então seria a letra A, 2, 5, 10 e 18. Tá aqui, ó, O, A, B e AB. 2, 5, 10 e 18. 57. A represa Billings pode transformar-se em um grave foco de contaminação de esquistossomose na região metropolitana de São Paulo. Isso aqui foi uma matéria da Folha de São Paulo de 1984. Essa afirmação foi feita porque na região da represa existem. Como a gente está falando de esquistossomose, a gente vai pensar que lá pode ter a ocorrência de caramujos hospedeiros do verme, do Schistosoma mansoni, que causa a doença. Né? Esses caramujos vão ser infectados por esse verme, vão liberar larvas cercária que podem entrar no ser humano, né, via cutânea, penetrando pela pele da pessoa, geralmente na região do pé. As outras alternativas vão ficar brincando com, né, outros parasitos, outros patógenos, bactérias, protozoários causadores da doença, mosquitos, transmissores, não tem nada a ver com mosquito, né? Barbeiros, também não é barbeiro, barbeiro é a doença de Chagas. 58. Na teia alimentar, as setas indicam o sentido do fluxo de energia. Os números 2, 3 e 4 representam respectivamente. Então vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. A energia está... Vou ampliar aqui a imagem. Então as setas indicam o fluxo de energia. Repara que a energia está vindo desde o Sol, chegando aqui no nível 1. Então a energia veio de cá para cá.
O nível 1 a gente vai assumir aqui que são o quê? Os produtores, seres autotróficos, né, que recebem a energia do Sol e por fotossíntese produzem ali seu próprio alimento. A energia vai do 1 para o 2 e para o 4. Então o 2, a gente pode dizer que ele comeu o 1, e a gente poderia dizer que o 4, né, também de alguma forma se alimentou do 1. Repara que o 3 consome 2. Então se o 2 é um herbívoro, vamos dizer assim, né, porque comeu aqui uma planta, 3 seria um carnívoro. Ok. Repara que 4 ele comeu o 3, que comeu o 2, que comeu o 1. Mas o 4 também comeu o 2, que comeu o 1. E o 4 também comeu o 1. Então o 4 é uma figura aqui estranha, né? Ele tá aqui, ele come todo mundo. Bom, o que isso pode querer dizer? Repara que ele pergunta sobre 2, 3 e 4. Então aqui a gente já ignora o número 1. O número 1 é um produtor, ok? Esse nível aqui já não teria aqui na nossa análise. Então a letra A e B que fala de produtor, esquece, não pode ser isso. Resta aqui letra C, D e E. O 2, que é por onde a gente começa, ele poderia ser então um herbívoro ou um decompositor. Ele não tem cara de decompositor, ele tem cara de ser um herbívoro, como a gente viu que ele consumiu um produtor, então ele é um herbívoro. Então pode ser letra C e D. Bom, 3. Ele poderia ser um carnívoro? Sim, tanto que na letra C e na letra D tem aqui carnívoro como sendo o número 3, então ele é um carnívoro. Agora 4, ele é um decompositor ou um produtor. O 4 não está recebendo a luz do Sol e fazendo seu próprio alimento a partir dela. Então ele só pode ser o quê? Um decompositor. Agora faz sentido o fato de que ele se alimenta do produtor, do consumidor primário e do consumidor secundário, né? Ele está ali naquela fase, naquele estágio, naquele nível trófico, onde ele decompõe a matéria orgânica. Então todo mundo que morre é decomposto por esse número 4 aqui. É um organismo que se alimenta da matéria orgânica em decomposição a partir de corpos de outros seres vivos mortos. Tanto animais quanto vegetais. Então, só para confirmar aqui que o gabarito seria, na minha opinião, a letra C. 59 deu pra gente aqui um mapa do Brasil, com alguns biomas aqui marcados, certo? As formações fitogeográficas brasileiras típicas das áreas assinaladas no mapa são... Bom, aqui a gente já tem de memória, né? Que aqui a gente tem a Amazônia, aqui na região norte, temos a Caatinga na região nordeste, Cerrado ocupando aqui boa parte da região central, temos a Mata Atlântica vindo aqui pela região... pelo lado leste do Brasil, né? Aqui do lado do Atlântico. E aqui embaixo nós teremos os Pampas, certo? E aqui no meio nós teremos o Pantanal. Não sei se eu falei Pantanal, acho que não. Então aqui no meio seria, nessa regiãozinha aqui, o Pantanal. Então a letra A falou que 1 é a floresta amazônica. O 1 é isso aqui. Repara que aqui é o 1 no meio. Aqui, o que tá marcado aqui é o 2 no nordeste. E aqui embaixo é o 3. Acho que, não sei se tá dando pra ver. Eu dei um zoom aqui da forma como deu. Aqui, ó. 1, 2 e 3. Então a letra A falou que 1 é a floresta amazônica. Não. Aqui não é a floresta amazônica. Aqui é o Cerrado. Certo? A letra C também falou que é a floresta amazônica o número 1. Não. Então A e C não pode ser. A D falou que o 1 seria o Pantanal. Não é o Pantanal, é o Cerrado. Quem é que fala que o 1 é o Cerrado? Letra B e letra E. Então poderia ser B ou E. Vamos lá. 2. O número 2 é a Caatinga ou é a floresta amazônica? A gente sabe que isso aqui é a Caatinga. A floresta amazônica tá pro lado de cá. Então, na verdade, a gente já descobriu aqui que o gabarito seria a letra B. 1, Cerrado. 2, Caatinga. E 3 aqui embaixo seria a Mata das Araucárias, como tá aqui na alternativa. Então, só para ilustrar, vamos dar uma olhada nos biomas brasileiros. Temos aqui na região norte a Amazônia, certo? Aqui no Nordeste, Caatinga, Cerrado, aqui na região central. Nesse cantinho de cá, Pantanal. A Mata Atlântica ocupando toda essa parte aqui leste, certo? A Mata Atlântica, né? O Oceano Atlântico aqui do lado. Repara que a Mata das Araucárias é um ecossistema da Mata Atlântica, então ela tá aqui no meião aqui, tá? E aqui embaixo, o Pampa, os Campos Sulinos. Por fim, a questão 60, uma questão enorme, eu tive até que tirar um pouco do zoom aqui para aparecer ela inteira. Mas vamos dar uma olhada agora aqui no comando e nos gráficos pra gente poder discuti-la. Para podermos discuti-la. Bom, os gráficos acima representam o crescimento de duas espécies de animais nas mesmas condições ambientais. Em A, eles estão vivendo isoladamente, em meios isolados, certo? E em B, vivendo juntos. Com base nesses dados, nós podemos dizer que o tipo de relação ecológica entre eles, entre essas duas espécies, seria de... Vamos olhar aqui então o A. O A, nós temos aqui um gráfico com os dois eixos, né? Aqui no eixo horizontal tempo e no eixo vertical número de indivíduos. E repara que como é que eles estão crescendo isoladamente, separados um do outro, essa curva de crescimento deles, que é o padrão deles, não está sendo influenciada pela presença do outro. Então a espécie 1, que é essa linha contínua, cresce assim, e essa espécie 2, que é a linha pontilhada, ela cresce desse jeito aqui. Repara que a 1 tem um pouquinho mais de indivíduos do que a espécie 2, né? Não sei se isso aqui tem alguma relevância, mas só pra gente ver assim, o que é o padrão, o que é a curva natural delas de crescimento quando isoladamente. Repara que ambas ficaram abaixo de 1000 indivíduos. Já no B, repara que o gráfico é a mesma coisa, tempo por número de indivíduos, aqui elas estão juntas. Agora o crescimento de uma influencia no crescimento da outra. O que aconteceu aqui? A linha pontilhada, a gente nota que antes as duas tinham ficado abaixo de 1000, lembra, né?
Agora, ambas passaram de 1000. A linha contínua da espécie 1 chegou ali a 2000, e a linha pontilhada da espécie 2 ficou ali, vamos colocar aqui 1300, acho que é razoável, né? 1300. Interessante, ambas cresceram, ambas aumentaram no número de indivíduos. Né? Embora a espécie 1, que lá atrás, como eu mostrei lá, ela já estava um pouquinho acima da espécie 2, mas eu não achei que ela tinha alguma relevância, aqui ela continuou tendo mais indivíduos do que a espécie 2. Isso aqui pode ser provocado por razões biológicas mesmo, que, enfim, independente dessa relação, dessa influência de uma na outra. Sei lá, vamos pensar um exemplo hipotético aqui. Tô brincando aqui, tá? Vamos dizer que a espécie 1 é do tipo R, que tem muitos filhos, né? Muita prole, etc. E a espécie 2 seria tipo K. K estrategistas. Lembrem da estratégia R, a estratégia K, né? Tô brincando aqui, tá? Mas seria uma possível explicação biológica para isso aqui. O fato é que ambas cresceram, ambas aumentaram no número de indivíduos, quando colocadas uma em conjunto com a outra. Indicando que elas não competiram, elas não se prejudicaram, elas não se predaram. O crescimento de uma não foi às custas do crescimento da outra, apenas a 1 teve ali um crescimento um pouco maior que a 2, que já era verdade lá no gráfico 1. Né? Então, aqui a gente pode dizer que elas estão em alguma espécie aqui, talvez de protocooperação, onde o crescimento de uma não interfere, né? Não, a gente pode dizer até que interfere, né? Porque ambas cresceram juntas. Então a gente pode colocar aqui que elas podem estar numa espécie de mutualismo. Então, na questão 60, eu iria de letra D, mutualismo. Ambas, na presença uma da outra, a influência do crescimento de uma influenciou positivamente no crescimento da outra também. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos então dar uma olhada na prova do ano de 1986, as questões de biologia. Dá pra ver que ainda tem muita coisa pra gente ver, né? Ainda tem uma longa jornada pela frente, mas vamos lá com otimismo. Até a próxima.